Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, que nós acabamos de ouvir aqui no Santo Evangelho, tenta imaginar essa cena comigo. Chegou Jesus em um determinado lugar, eis que apresentaram a ele um homem, um paralítico, que ele viu em Jesus a solução para a sua vida. Por quê? Porque ele viu a fé daquele povo e a fé daquele homem. E o mais interessante, meus filhos, que primeiro Jesus ele perdoa os pecados daquele homem, dizendo: filho, coragem, os teus pecados estão perdoados. Primeiro Jesus faz uma cura da alma: filho, coragem, os teus pecados estão perdoados. Ele não chamou o homem pelo nome, mas sim de filho. Olha que nome carinhoso, filho, coragem. Alguns mestres da lei que ali estavam começavam a pensar: ele está blasfemando, pois ele está perdoando pecados. Não compreenderam ali quem estava diante deles, que era um mestre, o Salvador, o Messias e o esperado. Filhos, um ponto importante nesse evangelho de hoje, quando o Senhor diz: ele conhece os pensamentos de todos, pois ele conheceu o pensamento daqueles homens e falou assim: por que pensais maus em vossos corações? Por que pensais maus pensamentos? Por que duvidar? Por que não acreditar? E disse assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. E disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem foi curado, se levantou e foi para a sua casa. O povo todo ficou admirado pela graça que eles presenciaram. Meus filhos, trazendo para nós esse evangelho. Primeiro, Jesus nos conhece. Ele conhece muito a mim, Padre Roberto, e também conhece muito você que me assiste. Ele nos conhece tanto que conhece os nossos pensamentos. Ele também nos ama tanto que Ele chama você pelo nome. Ele me chama pelo nome. Ou pode chamar você de filho. De filho, filho ou filha, coragem. Filha, coragem. Filho, coragem. Seja qual situação que pode estar passando. Para aquele homem, ele era paralítico. Era a realidade que ele estava vivendo. Eu tenho a minha realidade, a minha história, você tem a sua. E Jesus nos diz: filho, filha, coragem, que essa situação que se possa passar, que é ruim, ela vai ficar para trás. O que eu preciso, filhos, é ter fé.
Porque Jesus disse aqui, ele viu a fé daquele povo, a fé daquele homem, e a graça aconteceu porque eles tinham fé. Se eu tenho fé na pessoa de Jesus, eu creio que Ele pode fazer na minha vida, a graça vai acontecer. Porque eu tenho fé. A fé não permite que eu fique duvidando das coisas de Deus. Aquele homem, ele não duvidou. Ele viu em Jesus a solução para a sua vida. Filho ou filha, guarde no teu coração, Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para a minha vida. Ele pode mudar a minha história. Ele pode mudar a tua história. Como também Ele perdoa as nossas falhas. O que eu preciso é me aproximar dEle com toda sinceridade, mostrar a minha realidade, a minha verdadeira história, e a partir de então crer, confiar que o Senhor, Ele pode fazer tudo. Portanto, meu filho e minha filha, o Senhor nos conhece. E como nos conhece, o que Ele quer de nós é nossa abertura de coração e uma fé verdadeira e clara, permitindo assim a ação de Deus em nossa vida. Jesus te chama você de filho, de filha, coragem. Eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida. Peço a você, vamos evangelizar? Me ajuda a divulgar esse canal, toca no sininho, deixe o seu joinha e vamos levar a boa nova da salvação. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.